Seguindo no sentido horário, eu vou te mostrar então quais são essas 6 categorias, começando por reforço ou intensificação, seguindo para transmutação ou transformação. Depois temos materialização ou conjuração, descendo temos especialização, continuando temos manipulação e terminando as 6 temos emissão. Não se preocupa porque a gente vai falar nesse vídeo de cada uma delas, mas também das características de pessoas que possuem essas categorias de acordo com o que o Hisoka apresentou no mangá e que tem sido confirmado de forma extremamente consistente pelo Togashi. Pessoal, conforme a gente vem falando, infelizmente chegou o momento. O Togashi lançou os 10 capítulos desde a última pausa e mais uma vez teve uma nova pausa. O que nos resta agora? Voltar a focar então na nossa playlist de como jogar Hunter x Hunter 5e RPG atualizada. E para hoje eu separei um dos temas mais especiais e importantes de todo o RPG e de toda a série, que é o NEM. Hoje a gente vai falar sobre o NEM e a gente vai dividir esse vídeo em 2 partes. A primeira parte a gente vai falar especificamente do que é o NEM e da aura e das categorias de NEM. Numa segunda parte a gente vai falar sobre os princípios, as técnicas e as técnicas avançadas de NEM. Para você que está chegando agora, não sabe direito do que a gente está falando, só chamou a atenção por causa do tema, isso mesmo que você talvez esteja entendendo. A gente tem um RPG de Hunter x Hunter brasileiro, fácil, com playlist, com vídeo no YouTube, com sistema exclusivo de Discord, com um monte de coisa e você pode fazer parte disso, criando o seu personagem. A gente tem uma playlist que a gente vai colocar tanto na descrição quanto aqui nos cards. Agora, eu não quero te pedir like agora não, tá? Eu te convido primeiro a assistir o vídeo, a mesma coisa que o material lá, se você quer pagar. Não compra não, eu não cobro nada pra isso. Assiste primeiro, vê se vai te interessar e aí sim, se for legal, se você quiser contribuir ajudando o canal, você curte, compartilha, entra lá no nosso Discord, fala com a gente e em breve vão ter uns quadros exclusivos pra galera que é inscrito no YouTube e futuramente os membros, beleza? Fiquem atentos na aba comunidade. Mas tudo isso a gente vai falar depois da vinheta. Então vamos lá. Para começar a falar de NEM, eu vou te convidar a ir ali para o capítulo 2 do nosso livro, onde você vai perceber uma descrição bem aprofundada do que pode significar o NEM para pessoas que conhecem o anime e para pessoas que não conhecem o anime. Dá uma olhada então. Inclusive, aproveitando, esse vídeo está muito completo. Se você quiser pular essa parte, fica à vontade. Tem gente que já vê o anime e já sabe muito. Tem gente que está completamente perdido, já viu vários vídeos e não entendeu nada. E você também é o nosso foco aqui. A ideia desse vídeo é que seja bem completinho para todo mundo, beleza? Assim como as mais diversas obras de anime têm em seus respectivos mundos o poder espiritual interno, nós temos no mundo de Hunter a aura como essa energia natural. Seria Reiatsu na obra de Bleach, o Ki no mundo de Dragon Ball e o Chakra em Naruto, por exemplo. Assim como nessas obras a energia é utilizada para formular ou gerar o poder propriamente dito, a aura é a energia que será a fonte do poder chamado NEM. O NEM não é o poder, o NEM é uma técnica que permite um ser vivo usar e manipular esse próprio fluxo de aura. Ela tende a fluir em conjunto pelo corpo todo, produzindo uma grande massa de energia imperceptível a olho nu para a maioria dos seres, inclusive a grande maioria da população humana. Esse fluir resulta numa lenta e constante perda de energia vital com o passar da vida dos indivíduos, que por fim resulta na perda da aura e, consequentemente, também na morte do indivíduo. O controle dessa energia, ou melhor dizendo, dos poros do próprio corpo por onde essa energia passa, é o primeiro passo da aprendizagem do NEM. E para aprender a utilizar essa técnica do NEM, que é a manipulação da energia vital chamada aura, você pode encontrar 2 métodos. O método da meditação, que é o método mais seguro, e também o método da força, onde alguém desperta a sua aura de forma intencional e possivelmente fatal. E a partir disso você já não tem mais opção. Você precisa dominar o NEM ou você vai morrer na hora. Então aqui no livro você vai perceber que a gente explica de forma resumida essas 2 técnicas. Primeiro, a técnica da meditação e depois o método da força. No método da meditação, o estudante treina a sua habilidade de abrir e fechar os nós de aura, ou seja, esses poros também, gradualmente, até que ele se acostume com a técnica como em qualquer outra arte marcial. E aí, para esse exemplo, a gente tem o Netero, a gente tem o próprio Zushi, orientado pelo Ing na Torre Celestial. No método da força, também conhecido como a iniciação ou batismo, o possível professor insere a sua própria aura no corpo do estudante, forçando todos os seus nós de aura, ou seja,
seja, esses poros, a se abrirem ao mesmo tempo. Esse é um método pouco recomendado porque ele pode colocar os estudantes em risco de vida se o professor for fraco, ou seja, ele não dominar também a sua própria aura e o seu próprio NEM, ou pior ainda, se ele for malicioso e ele realmente quiser machucar essa pessoa que ele está batizando. E você vai perceber que a gente tem alguns batismos de NEM apresentados no anime, como do próprio Guido, do Sadaço e também no nosso RPG. Você vai ver aqui algumas ceninhas de batalhas na Torre Celestial contra NPCs, onde os jogadores batizaram a galera sem pena. E como era de aura, era crítico na verdade. Pô, ele vai tentar me acertar um soco, eu desvio do soco dele, com toda a força que eu tenho, pego, dou uma martelada no estômago dele, fazendo ele voar. Aqui. O Harold toma esse vermelho, né? Ele tenta resistir, só que a pressão é muito forte e ele não é usuário de NEM, ele nem tá entendendo porque ele tá sendo arremessado. Então, ele já toma dano crítico por causa do NEM e ele é arremessado pra fora da arena. Foi 20 de dano. Eu começo a andar lentamente pra ela e falo, você é bem marrenta. E a minha mão, eu começo a imbuir tanta aura nela que para as pessoas que conseguem ver aura, ficaria mais ou menos aqui. Eu só falo, boa noite. Dou um soco certeiro no olho dela. Nesse método, então, logo depois que aquele que foi batizado tem os seus nós de aura aberto, ele precisa aprender a fechar imediatamente, ou então a sua aura vai esvair do corpo e ele vai acabar inconsciente e possivelmente morto, perdendo toda a sua energia vital. Então, até aqui a gente aprendeu que a aura é energia natural dentro do mundo de Hunter x Hunter e que aura e NEM são coisas diferentes. Aura é energia pura e NEM é a técnica de utilizar a aura. E também aprendeu como despertar o NEM, seja através do método de meditação, seja através do batismo com força ou iniciação. Mas existem algumas curiosidades que talvez passem batidas sobre o NEM. A primeira coisa é que o anime apresenta todo mundo tem essa energia, mas essa energia se manifesta em determinadas pessoas com categorias diferentes. Seguindo no sentido horário, eu vou te mostrar então quais são essas 6 categorias. Começando por reforço ou intensificação, seguindo para transmutação ou transformação. Depois temos materialização ou conjuração, descendo temos especialização, continuando temos manipulação e terminando as 6 temos emissão. Não se preocupa porque a gente vai falar nesse vídeo de cada uma delas, mas também das características de pessoas que possuem essas categorias de acordo com o que o Hisoka apresentou no mangá e que tem sido confirmado de forma extremamente consistente pelo Togashi. Lucas, ok, existem 6, mas como é que eu descubro qual é a minha categoria? Seja no personagem ou até como é que eu consigo brincar olhando o anime, olhando o mangá, qual seria a categoria daquela pessoa? Calma, a gente vai falar sobre as personalidades mais pra frente, mas existe um teste oficial para descobrir qual é a categoria daquela pessoa. Esse teste é chamado teste da adivinhação, ou teste do copo d'água. Esse teste é extremamente simples, mas ainda assim ele requer que você consiga manifestar um dos princípios de NEM, ou seja, uma técnica chamada REM, onde você coloca para fora de forma intencional e controlada a sua aura. Você vai fazer isso sobre copo de água. E o que acontece com a água, ou com o material que está em cima da água, vai mostrar a que categoria que você pertence. E o anime apresenta pra gente as seguintes reações possíveis. Reforço ou intensificação, o volume de água aumenta. Transformação ou transmutação, o gosto, o sabor da água muda. Materialização ou conjuração, surge uma impureza na água. Emissão, a cor da água muda. Manipulação, a folha, como eu falei, um objeto acima da água, começa a se mover. Especialização, ou a folha seca ou algo extremamente anormal acontece. Essas são as formas mais comuns de descobrir a categoria de NEM de uma pessoa através de um teste. Tá, mas como é que eu consigo descobrir a categoria de uma pessoa que não vai estar num ambiente onde o copo de água vai estar e ela vai precisar fazer o teste? E aí que entra o teste de personalidade. E você vai poder entender um pouco mais sobre isso lá no capítulo 6, Poder, Criatividade e Estratégia. E aqui nós já começamos a apresentar algumas mecânicas do próprio sistema de RPG. Então, primeira coisa, você vai encontrar ali que a segunda forma é a avaliação de personagem, porque a primeira forma a gente já falou no teste com a água, ok? Então a gente tem a segunda forma de identificar, que é o teste de personalidade, e que a gente vai falar calmamente daqui a pouco. E a gente também tem a terceira forma, que é uma rolagem livre no servidor, onde você rola um D100 ou 2D10, se você estiver utilizando
atualizando na mesa e não tiver um D100. E aí, a partir da sua rolagem, você vai ver aí na tela qual categoria que você pertence. E lembrando, lá no servidor a galera está sempre disponível para ajudar também. Ainda pensando nas mecânicas do sistema, mas especificamente nesse momento da categoria, o Togashi lançou há um tempo atrás uma atualização sobre nível de maestria que é possível se ter com a sua categoria de NEM. E por isso a gente lançou a mecânica de genialidade, onde você rola lá os dados e existe a possibilidade de você ser um gênio. Lucas, o que o gênio ganha mecanicamente? Tudo que você faz no servidor, tudo que você faz nas campanhas e nas mesas que você joga, o seu personagem ganha um pouco mais de experiência, como se ele aprendesse as coisas e vivesse as experiências muito mais rápido que os outros. Mecanicamente, a gente também tem alguns benefícios que cada categoria dá para um personagem a partir dessas características que a categoria traz. Então, a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente, quando a gente descrever as categorias propriamente ditas com as suas características de personalidade, para ficar tudo alinhado de uma vez só. Então, vamos lá. Aprofundando aqui no livro, você vai conhecer a primeira categoria apresentada, que é a categoria de reforço. Os reforçadores ou intensificadores normalmente são simples e determinados. Eles não costumam fazer muitos rodeios, têm dificuldade de mentir, são sinceros e diretos naquilo que eles pensam. Inclusive, eles são tão diretos que às vezes as ações e os pensamentos deles vão interferir direto nas suas emoções ou vice-versa, sempre revelando aquilo que eles estão pensando normalmente. Para quem não conhece tanto de Hunter, a gente também dá uma descrição do que essa categoria pode fazer. Então pensa comigo o que está aqui no livro. Reforçar é a capacidade de usar a aura para aumentar as habilidades naturais de um objeto ou do próprio corpo. Então, intensificadores são capazes de aumentar muito o seu ataque físico e defesa. Eles também são os mais adequados para um combate corpo a corpo. Intensificação é a categoria mais equilibrada de acordo com o anime, permitindo que os usuários se adequem uniformemente entre ataque e defesa e se tornem muito fortes, com habilidades normalmente simples. E aí uma ideia para você. Com essas características e informações, os Hatsus dessa categoria podem se desdobrar em Hatsus de resistência, de poder, de aprimoramento físico, intelectual ou outras formas e até de cura. A gente orienta aqui um atributo principal onde você deva investir para criar um personagem de reforço, mas, gente, lembrem, se os Hatsus têm capacidades e possibilidades incalculáveis, isso aqui é só uma sugestão, porque você pode, por exemplo, criar um reforçador de inteligência e que seja um investigador e a força não vai ter nada a ver com ele, entende? Aqui é uma sugestão onde, por padrão, essa categoria se manifesta nos personagens mais comuns. E aqui eu já começo a falar do diagrama. Em cada categoria, existe um diagrama de afinidade, porque uma pessoa que é de reforço, dentro do diagrama, ele não tem a mesma afinidade de aura que ele teria se ele fosse de outra categoria. Então vamos parar para pensar. Se a gente começa a falar do reforço, uma pessoa que é reforçadora ou intensificadora possui 100% de afinidade com essa categoria. Pro lado, ele tem 80% em um e 80% em outro, sendo esse um e outro transmutação e emissão. E quanto mais afastado da sua categoria original, mais difícil é você utilizar poderes daquela outra categoria. No anime a gente tem isso muito explicado com o Gon, onde o Jankengu, que é pedra, é muito forte porque é de reforço. Já o Jankenpa, que é papel, é um pouco mais fraco, e o Jankenshi também é um pouco mais fraco porque é transformação. Então ele usa pedra com a força, papel com a emissão e tesoura com a transmutação. Para facilitar a compreensão de todo mundo, diferente da maioria das apresentações de categoria que a gente tem, onde o principal está no topo, eu mantive um mesmo diagrama em todo o livro, que eu me lembre na maioria das vezes, para que você perceba como as categorias passam e qual é a assimilação delas. Agora a gente tem os transmutadores, a categoria de transmutação ou transformação. E aqui uma curiosidade, o que se manifesta mais nos transmutadores? Normalmente eles são mentirosos, não se pode confiar, mas também por isso eles costumam ter uma intuição um pouco mais forte, e isso faz com que eles sejam imprevisíveis. Então a grande maioria dos transmutadores costumam ser trapaceiros e ter algumas atitudes suspeitas ou estranhas. Como então habilidades de transmutação podem se manifestar? Bem, transmutação é a habilidade do indivíduo em transformar as propriedades da sua aura, aquela energia básica, para que ela imite as propriedades de alguma outra coisa, ou até a forma também. Então, coisas criadas através de transformação ou transmutação costumam ser aura pura, e alguns tipos
tipos de transformação de aura exigem que o corpo do usuário aguente a intensidade dos danos do seu elemento na pele, caso ele seja uma transformação violenta. E aí, quanto maior nível a assimilação no corpo, maior vai ser o controle que essa pessoa vai ter sobre a transformação da sua aura naquele elemento ou naquele estado. E aí, o principal modificador que a gente orienta é a sabedoria ou inteligência, porque tem a ver com natureza, talvez tenha a ver com algum tipo de arcanismo dentro do sistema, onde fica algo meio místico, não necessariamente um elemento, né? Então você pode perceber que a transmutação, quem tem 100% de afinidade com ela, tem 80% com reforço e tem 80% com materialização. Daí, talvez, um desdobramento um pouco mais prático da Bandgum do Hisoka. Talvez ele consiga reforçar as propriedades da sua goma com a aura de reforço. Para a textura surpresa já é uma outra história, porque normalmente ele precisa de uma matéria, seja um pano, seja um papel, e isso é falado realmente no mangá. Mas poderia talvez ser materialização em termos de possibilidade, não que isso seja no anime, ok? E aqui você já percebe um padrão. No reforço, quem era de reforço tinha 0% em especialização, mas na transmutação também. Mas a distância não é diferente? Sim, especialização é algo completamente à parte. A pessoa normalmente só é especialista quando ela é especialista. E existe uma pequena porcentagem da população que é materializadora, tá logo ali do lado da especialista, e se torna especialista ao longo do tempo, ok? Isso também é algo apresentado no anime. Então temos aí a nossa segunda categoria. Passando para a terceira, materialização ou conjuração. É praticamente o oposto do reforço e da transmutação. Os materializadores costumam ser meticulosos, cuidadosos, até demais, na verdade. Normalmente eles são muito espertos e costumam ficar na defensiva. Dificilmente você vai conseguir enganar com facilidade um materializador. E aí, de forma objetiva, a materialização ou a conjuração é a capacidade do indivíduo com a sua aura trazer algo à realidade, seja um objeto ou seja mudanças corporais. E isso é algo importante que eu guardo para falar em vídeo há muito tempo. Por que o Togashi caracteriza mudanças físicas corporais na conjuração ou materialização e não na transmutação normalmente? Porque pelo nome a gente diria que seria transmutação. Mas pensa o seguinte, materialização é trazer à realidade algo que antes não tinha. Então, se como a Tsubone, uma pessoa se transforma numa moto, ela realmente se torna uma moto. Uma moto aparece ali, uma moto é materializada naquele corpo. Então ela traz à existência e à realidade uma moto que antes não tinha. Da mesma forma pode acontecer com uma cauda, com um braço, com uma armadura, qualquer coisa criada no corpo, ou para o corpo, ou fora do corpo, e aí no caso seriam objetos, com aura normalmente estão dentro da categoria de materialização. Uma coisa que é extremamente interessante é que, normalmente, através de algumas condições e restrições, a materialização transforma um objeto que seria normal em algo um pouco mais resistente, um pouco mais capaz, inclusive talvez objetos conscientes, talvez objetos que têm outras restrições e a partir disso poderes diferentes podem surgir. A gente vê isso algumas vezes no anime e também no servidor, a gente tem alguns exemplos. A última característica importante que vai separar definitivamente materialização de transmutação e emissão é que objetos conjurados são sólidos mesmo. Eles podem ser vistos por pessoas que nem conseguem vislumbrar aura ou nem. Eles se transformam em objetos, inclusive com durabilidades definidas. Você vai ver então agora na categoria de materialização ou conjuração que existe uma pequena possibilidade da pessoa se tornar especialista, 1%. E ela tem afinidade de 80% com a transmutação e seguindo para maior distância, 60% com reforço, 60% com manipulação e 40% ali na emissão, já bem distante. Vamos falar agora dos emissores, já passando da metade das nossas categorias. E agora sim, poxa, se a gente tá passando da metade das categorias, a gente já tá passando da metade do vídeo, será que esse vídeo tá valendo a pena? Se sim, agora sim eu te incentivo a curtir, a compartilhar, a deixar um comentário, a deixar uma dúvida, deixar uma correção, será que eu fiz besteira? Fala aí nos comentários, a gente tá atento a melhorar sempre, beleza? Então, continuando aqui, existe uma similaridade entre os reforçadores e os emissores, porque os dois são cabeça quentes. Só que a grande questão é que o reforçador, ele é cabeça quente pela simplicidade. O emissor é muito mais pelas emoções mesmo, né? Ele tem facilidade de perder a cabeça, mas ele também tem facilidade de voltar a si. Ele consegue se acalmar logo depois. Eles também não são tão atentos assim aos detalhes e a coisas que podem estar nas entrelinhas. Então, se você quer fazer um emissor interessante dentro do nosso sistema, você pode pegar, por exemplo, a inclinação desinteresse ou algo do tipo. Acho que vai caber muito bem. Em resumo, a emissão é a capacidade de um usuário de NEM separar a aura do corpo dele
e manter essa aura fora por muito tempo. E isso pode ter diversos usos. Então, por exemplo, um poder de portal que manda coisas ou pessoas de um lugar para o outro é uma aura separada do corpo que vai mandar para um lugar muito mais distante. Outras categorias não teriam essa facilidade ou sequer essa possibilidade. Aqui a gente também tem algumas características interessantes que podem se desdobrar em poderes de emissores. Por exemplo, portais, lançamento de projéteis como uma energia pura saindo até uma pessoa, algumas criações independentes que não vão ser igual às de materialização, mas que podem ter efeitos desdobrados de troca de lugar, como o próprio Goreino em Grid Island. Percebe como existe esse fator de a minha aura estava ali, eu estava aqui e agora eu posso trocar com ela, eu posso desfazer essa aura e coisas do tipo. Existem bestas de NEM que são de emissão e existem bestas de NEM que são de materialização. E as características delas vão ser um pouco diferentes. Relembrando, o que é de materialização normalmente é concreto, apesar de ser feito de aura. O que é feito de emissão não necessariamente é concreto e provavelmente não é. Outros poderes que podem derivar da emissão são, por exemplo, transmissão de pensamento, transmissão de mensagens através de códigos e sinais, mas que na verdade vão ser enviados através da aura, utilização de poderes através do som. A grande maioria das coisas que sai de um e vai para o outro de alguma forma, levado através de aura, são poderes de emissão. E pensando agora no diagrama, a gente tem 100% obviamente na emissão, 80% no reforço e 80% na manipulação. Podem surgir poderes bem interessantes. Seguindo para manipulação, que talvez seja um dos mais versáteis, principalmente dentro do sistema, e talvez um dos mais mortais dentro do anime. E as características de personalidade que o Hisoka apresenta sobre manipuladores é que são pessoas que gostam de deixar os seus amados, os seus entes queridos, bem próximos e em segurança. Eles também costumam ser bem lógicos e seguir as coisas no seu próprio ritmo, mas talvez eles sejam tão decididos de vez em quando que eles tendem a não escutar as pessoas ao seu redor. E dentro do sistema, a manipulação se divide em duas grandes possibilidades, de controlar coisas e de controlar pessoas. Mas o anime apresenta vários desdobramentos sobre a manipulação e que podem ser em coisas ou que podem ser em pessoas, mas normalmente em pessoas. Esses desdobramentos são os seguintes: uma manipulação solicitante, onde o manipulador combina um acordo com aquele que é manipulado e normalmente deixa esse alvo, intacto ou sem nenhum tipo de dano. A gente tem a manipulação coercitiva, onde normalmente o manipulador realmente assume o controle da mente, do corpo, da matéria daquilo que está sendo manipulado. A gente tem o pseudo-coercitivo, onde existe uma manipulação que é intencional sobre uma pessoa ou sobre uma coisa, só que um pouco mais rasa, não necessariamente tão coercitiva ou coerciva, mas várias vezes o manipulador vai conseguir manipular uma terceira coisa ou uma terceira pessoa ou outras pessoas através desse alvo primário. E a gente também tem a indução difusa como forma de manipulação, onde essa pessoa vai conseguir manipular uma grande quantidade de pessoas ou coisas que estão dominadas pela aura dele. Pensando no diagrama, a gente tem então a manipulação com 100%, obviamente, a especialização continua com 0 e a emissão com 80%, e depois vai se afastando como padrão. Chegamos enfim na especialização, a última categoria de hoje que a gente vai falar. E a personalidade dos especialistas é um pouco diferente de tudo. O Hisoka chega na conclusão, na verdade, de que eles são carismáticos e normalmente independentes, mas eles quase sempre possuem um papel de liderança e de imponência, autoridade sobre outras pessoas em seus círculos. Normalmente eles estão rodeados de aliados, por mais que eles tentem criar um laço, se aprofundar e conhecer os aliados deles, ao mesmo tempo eles mantêm certa distância e os aliados não os conhecem 100%. Na maioria das vezes, por causa da inteligência e do carisma deles, eles estão rodeados de pessoas que admiram e são cativadas por eles. Pensando na categoria de NEM, a especialização é tudo aquilo que foge de qualquer outra categoria. Então, se você pensar que o reforço intensifica, melhora, reforça. A emissão manda para longe a energia, projeta. A manipulação literalmente manipula coisas ou objetos. A materialização traz a realidade, conjura matérias e objetos. Esqueci de algum? Se eu esqueci, você me fala depois, beleza? A especialização vai trabalhar com coisas que são mistura de todas essas, logo, algo totalmente diferente, ou nada disso, nenhuma dessas. Por exemplo, viagem no tempo. Por exemplo, memórias. Por exemplo, roubar habilidades, como é o próprio exemplo do Dancho da Trupe Fantasma. Percebe? Existem singularidades dentro da categoria de especialização. Isso é o que define basicamente essa categoria. E agora sim, aquele que tem a categoria de especialização
intuição, normalmente vai ter 100%, obviamente, em especialização, 80% em materialização e manipulação, e vai seguindo o diagrama quanto mais afastado ele fica. Mas ele nunca tem 0 em nada. Mesmo com reforço, ele tem 40%. E isso também é algo muito interessante. Nos capítulos mais recentes do mangá, a Morena Prudo fala de forma surpreendente que os especialistas têm facilidades com tudo. Mas, obviamente, a gente não vai transformar essa frase em mecânica e acabar degringolando todo o sistema. Então, a gente mantém essa ordem que existe, tanto em descobrir a categoria, quanto em criação de poderes. Falando em poderes, se você não viu o vídeo, a gente já tem um vídeo que fala sobre Hatsus, tá? Dá uma olhada, vai estar aqui no card para facilitar a sua vida e você pode colocar comentários lá, dúvidas lá. A gente também tem aqui na descrição o manual de Hatsus 5e RPG, que é o nosso livro específico, muito curtinho, explicando sobre como a gente mecaniza basicamente as categorias de NEM dentro dos Hatsus, ok? Apesar de no servidor a gente ter o cargo de examinadores para ajudar a galera a ter poderes equilibrados de acordo com o nível. Até aqui então espero que você tenha aprendido bastante coisa, mas não acho que eu esqueci da mecanização de cada categoria não. Vamos voltar lá em cima agora para, depois de saber tudo isso, entender por que existem determinados benefícios em determinadas categorias. Vamos lá comigo? Atualmente essa tabela está na página 44 e a primeira coisa que você precisa saber, se você não sabe ainda, todos esses benefícios, que eu me lembre, já estão mecanizados de forma automatizada na nossa ficha, que também está aqui na descrição. Hoje eu estou falando bastante da descrição, né? E a grande maioria delas dão algum bônus passivo, algum benefício com o NEM e também algumas têm algumas observações. Então vamos olhar comigo. O reforço. Você pode escolher se você vai querer ter mais um grau nos ataques. Lucas, o que significa mais um grau nos ataques? A gente tem uma tabela de acerto e dano. Mais um grau nos ataques é, se o meu ataque dá 1d6 de dano, eu aumento um grau, ele vai dar 1d8. Ok? Basicamente é isso. Se ele dá 3d10, você vai aumentar um grau de acordo com a tabela e você vai ver para onde que ele vai, tá bom? Reforçadores tem o benefício de NEM com a técnica TEM, que a gente vai falar no próximo vídeo falando sobre as técnicas de NEM. E aí tem uma observação também, a partir das características dele, que a gente já viu na personalidade, reforçadores têm dificuldade para detectar pessoas em Zetsu. Afinal de contas, eles não são tão atentos assim ao redor, né? Para os transmutadores, a gente tem o benefício passivo possível de dobrar a proficiência em intuição, enganação, natureza ou arcanismo, aquilo que melhor combinar com o seu personagem. Eles possuem um benefício específico em Zetsu, que a gente também vai falar no próximo vídeo, e como observação, eles têm vantagem para detectar pessoas em Zetsu e também coisas com in. Afinal de contas, eles já estão bem acostumados a mentir e enganar, não é? Sobre a categoria de conjuração ou materialização, o benefício passivo é dobrar a proficiência em história, intuição ou arcanismo também, dependendo de como você utiliza seu personagem. E você também tem um benefício interessante de NEM, que é tudo que você quiser conjurar, você consegue conjurar como ação bônus. Se alguém de outra categoria quiser fazer uma matéria conjurada, provavelmente ela vai custar o turno inteiro ou a ação principal, e para pagar isso, talvez ela tenha que colocar várias restrições para transformar essa conjuração numa ação bônus, tá? Para os emissores, o que eles têm? Bem, eles têm o disparo de aura. Ao invés de aumentar o dano de uma arma ou de um próprio golpe com REM, eles podem usar o REM também para jogar e projetar mesmo a aura deles para fora, já criando um ataque de aura. Isso faz bastante diferença para pessoas que não dominam o NEM. Alguém que toma um ataque desse vai ser batizado na hora e ela pode ter um dano crítico mesmo e acaba morrendo. Para quem não é emissor, existe uma inclinação de disparo de aura, mas existe um pré-requisito, que é ela pelo menos ter 80% de assimilação com a categoria de emissão. Ou seja, precisa ser de reforço ou precisa ser de manipulação, beleza? Por conseguir manter a sua aura fora do corpo com facilidade, o benefício de NEM que ela tem é com Shu, que a gente também vai falar mais pra frente, e também com En, que a gente também vai falar no próximo vídeo. Mas ela, por ser muito temperamental, não estar tão atenta assim, ela também tem dificuldade de perceber pessoas em Zetsu. Manipulação e especialização já são um pouco mais diretas, não existem benefícios ou malefícios específicos. O que você tem de forma passiva na manipulação é dobrar a proficiência em prestidigitação, intuição, enganação ou persuasão. Já o especialista, que é diferentão, ele pode dobrar a proficiência em 3 perícias aleatórias à sua escolha. Sei lá que tipo de personagem você vai criar com o especialista, né? Então fica mais livre, beleza? Lucas, falou 1 hora aí, sei lá, não entendi nada. Poxa, cara, queria ter
te ajudando mais. Acessa o nosso Discord ali pra ver se a gente te ajuda de alguma forma. Então, lá a gente tem um tempo meio que ilimitado pra você poder perguntar, entender, repetir. Outras pessoas vão poder te ajudar também. Você vai poder acompanhar lutas, acompanhar o free play e com isso ter bastante facilidade pra entender como as coisas funcionam, beleza? Você é nosso convidado. Gostou desse vídeo? Viu até aqui? Caraca! Mano, tu é um guerreiro. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui, todo o programa aqui pra falar sobre isso aí. Porque tu é um cara... Tu é um mito. É um mito! Curte, compartilha mais uma vez, deixa o seu like, deixa um comentário e não perde o próximo vídeo que eu já vou te indicar aqui. É tutorial? É luta? É leitura do anime, do mangá? Sei lá.